Bom dia a todos, queridos e queridas companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é quarta-feira, dia 27 de setembro de 2023, dia de Cosme e Damião, né? E nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de cura da criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres. Então, vocês querem um dia mais interessante para a gente celebrar nossas crianças interiores do que o dia de Cosme e Damião? Né? Quais são as suas lembranças de infância do dia de Cosme e Damião? Quais são? São boas? São desafiadoras? Vamos já falar disso, tá bom? Vamos já falar disso. Mas vamos inicialmente ler os nossos textos, ler a nossa lição do dia e ler o texto das lições, que é o que é o corpo. Hoje ele termina e amanhã a gente começa com o texto, o que é o Cristo, tá? O que é o corpo? O corpo é uma cerca que o Filho de Deus imagina ter construído para separar partes do seu ser de outras partes. É dentro dessa cerca que ele pensa viver, para morrer quando ela decair e desmoronar. Pois no interior dessa cerca ele pensa estar a salvo do amor. Identificando-se com a própria segurança, ele considera ser aquilo que é a sua segurança. De que outro modo poderia ele ter certeza de permanecer dentro do corpo, mantendo o amor do lado de fora? O corpo não perdurará. Mas isso ele vê como uma dupla segurança, pois a impermanência do Filho de Deus é uma prova de que as suas cercas funcionam e cumprem a tarefa que a sua mente lhes designou. Pois se a sua unicidade ainda permanecesse intocada, quem poderia atacar e quem poderia ser atacado? Quem poderia ser vitorioso? Quem poderia ser sua presa? Quem poderia ser vítima? Quem o assassino? E se ele não morresse, que prova haveria de que o eterno Filho de Deus pode ser destruído? O corpo é um sonho. Como outros sonhos, ele às vezes parece retratar a felicidade, mas pode retroceder subitamente para o medo, onde nascem todos os sonhos. Pois só o amor cria em verdade, e a verdade nunca tem medo. Feito para ter medo, o corpo tem que servir ao propósito que lhe é dado. Mas podemos mudar o propósito ao qual o corpo obedecerá, mudando o nosso pensamento quanto ao que ele serve. O corpo é o meio pelo qual o Filho de Deus retorna à sanidade. Apesar de ter sido feito para cercá-lo irremediavelmente no inferno, a perseguição do inferno foi trocada pela meta do céu. O Filho de Deus estende a mão para alcançar o seu irmão e para ajudá-lo a caminhar pela estrada junto com ele. Agora o corpo é santo. Agora ele serve para curar a mente que ele tinha sido feito para matar. Tu te identificarás com aquilo que pensas ser a tua segurança. O que quer que seja, acreditarás que és um com ela. A tua segurança está na verdade, e não em mentiras. A tua segurança é o amor. O medo não existe. Identifica-te com o amor e estás seguro. Identifica-te com o amor e estás em casa, né? Identifica-te com o amor e estás em paz. Identifica-te com o amor e achas o teu ser. Passamos então para a nossa última lição desse grupo de lições, né? Que veio da 261 até a 270, né? Lições regidas por esse texto, que é o corpo, né? Lembrando que nós lemos o texto todos os dias, porque é assim que o nosso mestre Yeshua nos pede, né? Que façamos. E passamos para a lição 270, que declara: hoje não usarei os olhos do corpo. Observem que essa lição é uma continuação da lição de ontem. A minha visão é dirigida para contemplar a face de Cristo, né? E hoje não usarei os olhos do corpo. Pai, a visão de Cristo é a tua dádiva para mim, e tenho o poder de traduzir tudo o que os olhos do corpo contemplam para ver um mundo perdoado. Como esse mundo é glorioso e amável.
No entanto, quanto mais perceberei nele do que aquilo que a vista pode dar. O mundo perdoado significa que o teu filho reconhece o teu pai, deixa que os próprios sonhos sejam trazidos à verdade e espera ansiosamente que aquele instante a mais de tempo que ainda resta passe para sempre, à medida que a tua memória volta a ele. E agora a sua vontade é una com a tua. Agora a sua função é apenas a tua própria, e qualquer pensamento que não seja o teu se foi. A quietude de hoje abençoará os nossos corações, e através deles a paz virá a todos. Hoje Cristo é os nossos olhos, e através da sua vista oferecemos ao mundo a cura através dele. O Filho Santo a quem Deus criou íntegro, o Filho Santo a quem Deus criou uno. Hoje não usarei os olhos do corpo, né? E aí? E aí, que é uma outra forma de eu dizer que eu vou buscar enxergar a essência do meu irmão. Porque se eu olho com os meus olhos físicos, eu tô vendo um ego, corpo, personalidade. E esse ego, corpo, personalidade, ele vai se comportar de formas absolutamente inadequadas do ponto de vista crístico. Mas se eu olho para a essência, se eu consigo me conectar com a essência do outro ser, aí eu consigo realmente expandir a minha consciência, né? Lembrando que foi sobre isso que nós falamos ontem e vamos repetir hoje, tá? Então, já vamos falar do exercício da prática com a criança interior, tá bom? Muito bom. Passamos para a leitura do livro Um Ano de Milagres, Devoções e Reflexões Diárias, A Year of Miracles, Daily Devotions and Reflections, da Marianne Williamson. E o texto do dia 270 nos fala sobre termos fé nos milagres. Sobre termos fé nos milagres, né? Os milagres do amor estão sendo criados a cada dado momento, não obstruídos por nada que venha do passado, que seja trazido do passado. Essa é a forma como o universo opera. A fé no amor não determina o poder do amor, mas ela sim determina se nós iremos ou não experimentar este poder. Então vejam bem, o poder do amor é algo absoluto. Eu posso estar experienciando o poder do amor, o poder dos milagres da minha vida ou não, a depender do meu trabalho pessoal. Mas o amor tem poder. Tem um poder que é totalmente diferente do conceito de poder do ego. O conceito de poder do ego é sempre a respeito de estarmos pisando em alguém, acima de alguém. Aqui eu mando e você obedece, né? Tem um ditado que a minha mãe falava que era assim: manda quem pode e obedece quem tem juízo, né? Então esse é o poder do ego. É o poder que decorre do especialismo, é o poder que decorre das identidades separadas, né? É o poder que decorre de eu estar numa posição ou ter uma posição sobre a qual eu posso pisar em cima de você, né? Então tem até um ditado que eu adoro que diz assim: dê poder a um homem para que você possa verdadeiramente ver quem esse homem é. Só que nós nos esquecemos que na roda das encarnações, hoje eu estou por cima, amanhã eu encarno por baixo, né? Hoje eu sou homem, amanhã eu encarno mulher, né? Porque a lei da causa e efeito, ela é infalível. Então e essa lei nos diz que nós sempre vamos experimentar os efeitos dos nossos atos. Os efeitos dos nossos atos podem dizer respeito a atos que cometemos em vidas passadas. Por isso que é bom a gente não se agarrar em julgamentos.
Porque se nós nos apegamos aos julgamentos, nós podemos estar nos esquecendo de uma vida, né? Porque a gente não vê. De que numa vida pregressa, nós fizemos com o outro exatamente aquilo que agora, de forma tão desagradável, ele está fazendo conosco, né? Então eu vou ler de novo. Os milagres do amor são criados a cada dado momento e não são obstruídos por nada que seja carregado do passado, trazido do passado. Esse é o modo como o universo opera. A fé no amor não determina o poder do amor, mas sim determina se eu vou experienciar este poder ou não. Então é a minha fé no amor e a minha busca por esse exercício diário de amor que vai determinar se eu vou experienciar esses milagres na minha vida ou não, né? Você pode usar equivocadamente o poder da sua mente, mas você não pode erradicar o poder da sua mente. Falamos disso nas duas últimas aulas, nas duas últimas lives. Se você ainda não assistiu, assista, tá? As duas são sobre o poder da mente, medo e conflito, causa e efeito, tá? Então, a live do domingo anterior a esse e a live desse domingo, tá? Vão falar exatamente sobre o poder da mente. São as sessões finais do capítulo 2, separação e expiação. Então, se você ainda não tiver assistido, por favor, assista. E se você ainda não tiver feito o pagamento do Pix para mim no valor mínimo de R$8, por favor, faça, tá bom? Você pode usar equivocadamente o poder da sua mente, mas você não pode erradicar o poder da sua mente. Você pode colocar as suas mãos na frente dos seus olhos e reclamar que a sala está escura, mas você não pode desligar a luz eterna de Deus. Eu posso me fechar, decidir me fechar, não quero receber a luz de Deus. Eu posso fazer isso. Mas eu não posso apagar a luz de Deus porque eu não sou capaz de mudar nem a minha própria natureza verdadeira, nem a natureza verdadeira de meu Pai. O universo é infinita e eternamente iluminado pela luz das novas possibilidades, independentemente de se eu estou disposto a considerar esse fato ou não. Nós podemos ter fé e fazer milagres, e ter milagres, ou nós podemos negar a fé e tem um verbo, eu não tenho uma tradução muito boa para esse verbo, né? Mas eu posso afastar os milagres, digamos assim, né? Eu posso fazer com que eles mudem de direção, né? A escolha é enorme, mas ela é clara. Então, essa é a minha escolha. Qual é a minha escolha, Jaque? A minha escolha está exatamente aqui. Se eu vou ter fé no milagre e pedir pelo milagre, ou se eu não vou ter fé, dizer que ele não existe, dizer que Deus me abandonou, dizer que eu sou um pobre infeliz, né? A consciência de vítima é um dos estados fundamentais da consciência que está dominada pelo sistema de pensamento do ego, né? Quando eu sou uma vítima daquilo que me acontece do lado de fora, eu estou dizendo que a minha mente não tem poder, né? E foi exatamente sobre esse assunto que foram as duas últimas aulas ao vivo que nós fizemos nos últimos 2 dias de domingo. Importantíssimas, tá? Vou reiterar para vocês a importância de que vocês estudem o livro texto, né? Pode ser comigo, pode ser com outro professor de um curso em milagres, né? Eu sei que tem alunos que não gostam das minhas aulas porque acham que elas são longas demais. Então, tudo bem, tem outros professores maravilhosos aqui no YouTube e você pode estudar o livro texto com eles. Mas estude o livro texto, é fundamental. Tá bom? Minha missão de vida é fazer aulas até o final do livro texto e depois fazer uma série sobre o manual dos professores também, tá bom?
Essa é a minha missão de vida. Vamos ver se eu vou conseguir cumprir. Acho que eu tô andando bem devagar porque a gente não conseguiu nem terminar o capítulo 2, tá bom? Então é isso, meus amores. Agora a gente vai vamos deixar como pano de fundo para nossa leitura do momento a lição do dia. Hoje não usarei os olhos do corpo. Quando eu era criança, eu vi meus pais fazerem uma série de coisas com os olhos do corpo. Eu vi os meus pais, aquelas duas pessoas, os meus progenitores, que permitiram a minha chegada na Matrix, no metaverso, na terceira dimensão, com os olhos do corpo. E agora o curso me pede que eu exercite não ver os meus pais com os olhos do corpo, não é isso? Hoje eu não vou usar os olhos do corpo. Se eu não vou usar os olhos do corpo, que olhos eu vou usar? Eu vou usar os olhos do espírito, não é mesmo? Definitivamente, eu vou usar os olhos do espírito. E aí eu vou ler mais uma lição do livro do Jampolsky, tá? O Amor é a Resposta, pra gente poder aqui praticar um pouco mais com a nossa criança interior, tá? Então, ouçam o texto, tendo por base a lição do dia, hoje não usarei os olhos do corpo, e a jornada de cura da criança interior, com o foco que nós estamos dando nesses últimos vídeos, no perdão aos nossos pais, né? Já falamos de rasgar os roteiros, já falamos a lição de ontem foi, peraí, deixa eu ver aqui. Falamos de rasgar os roteiros e falamos ontem sobre cultivarmos a união e não a separação, tá? E hoje nós vamos falar sobre estou decidido a considerar todas as minhas percepções reflexos dos pensamentos que estão na minha mente. Quando cessa o julgamento, a cura procede, tá? Vou ler o texto. As percepções espelham nosso eu interior. Na maior parte do tempo, estamos vinculados às percepções que temos dos outros, como se elas fossem verdades absolutas e fatos incontestáveis. Mas você já passou por um daqueles dias em que tudo parece estar dando errado, quando todos à sua volta parecem irritados e zangados, e de repente algo é acionado e você percebe que o que parecia ser causado pelos outros ou pelas circunstâncias tinha muito mais a ver com os seus próprios pensamentos e sentimentos? Isso era para ser uma pergunta. Então, você já percebeu isso? Que tudo que parecia ser causado pelos outros ou pelas circunstâncias tinha muito mais a ver com os seus próprios pensamentos e sentimentos? Talvez neste breve instante você estivesse preparado para modificar os seus sentimentos e nessa fração de segundo todo mundo também parecesse mudar. Isso já aconteceu com vocês? Comigo já. Não é sempre muito fácil constatarmos, mas quando apreciamos outras pessoas que participam das nossas vidas, na realidade estamos espiando de diversos ângulos diferentes, cada um deles determinado pelas nossas experiências e cada um deles modificando aquilo que estamos vendo. Ele diz espiando no sentido de olhar pelo buraco da fechadura, tá? Olhar pela fresta. Eu estou espiando, não é de espiar no sentido da expiação, tá? Não é sempre muito fácil, não. Somos excelentes ao projetarmos os nossos problemas não resolvidos do passado com pais, filhos, parceiros anteriores e outros nas nossas relações atuais. Então, pausa. Nós estamos na jornada de cura da criança interior. Então, nós estamos projetando os nossos conflitos do passado, notadamente com nossos pais, nossas mães, nossos irmãos,
Eventualmente, se você tiver tido avós e avós muito próximos, talvez até uma babá, uma empregada muito próxima. São todas essas relações ou a ausência de relações verdadeiras que você está reencenando muito bem atualizadas na sua vida agora. Se você não tiver praticado o perdão para poder deixar o passado para trás. Quando a gente pratica o perdão, né, a gente obrigatoriamente deixa de olhar para trás e começa a olhar para frente e a construir uma vida que seja nossa, que seja possível, né? A gente vê isso muito nas constelações familiares, né? Quando a vida de uma pessoa não está dando certo, não está indo para frente, normalmente, claro que de acordo com os critérios dela, né? Quem sou eu para dizer para o outro que a vida dele não vai para frente se ele acha que está tudo bem? Pode estar, né? Mas normalmente é porque eu estou aprisionada lá num não perdão, num perdão que não foi dado. Então eu estou presa lá no passado, estou olhando para o meu pai, eu estou olhando para minha mãe, eu ainda estou buscando resolução, né? Ontem à noite foi dia do meu trabalho voluntário no Theta, né? No Theta Healing. E aí depois uma amiga minha que estava sem dinheiro acabou me pedindo para eu atendê-la. Então foram 3 atendimentos, né? E eu consegui atender a mesma pessoa que eu tinha atendido na semana passada, que estava lá na história, lá no conflito dela, amarrada lá no pai, né? Então é muito legal a gente ver, muito legal a gente ver que sempre que a pessoa não está conseguindo ir adiante, é porque ela está com uma bola de ferro, né, literalmente presa no pé, que impede que ela caminhe, que ela vá adiante. Por quê? É um não perdão. É um perdão que ela ainda não se permitiu dar. Tá bom? Não há nada de anormal em ficar irritado ou zangado. Ter esses sentimentos faz parte da natureza humana, e é importante respeitar esse aspecto sem negar as nossas características humanas. Mas, quando descobrimos como projetamos e descarregamos nossa raiva pessoal nos outros, então podemos começar a assumir a responsabilidade pelos nossos pensamentos e projeções, em vez de tentarmos modificar superficialmente a outra pessoa. Podemos começar a mudar os nossos pensamentos de autocondenação, e o resultado é a paz de espírito. Por que ele está falando em pensamentos de autocondenação? Porque se eu estou condenando o outro, é porque no fundo, eu estou mesmo condenando a mim mesmo. Tá bom? Exemplo. A minha história é Daiane narrando, tá? Lembrando que a esposa dele, a Daiane Cirinchoni, escreveu com ele. A minha história com minha mãe é um exemplo perfeito. Eu e minha mãe somos muito agarradas uma à outra, e certo dia ela estava me dizendo o quanto me amava e que maravilhoso presente eu for em sua vida. Ai, gente, que maravilha, né? Imagina crescer com uma mãe dessa. Deve ser muito bom, né? Eu coloquei que provavelmente ela me considerava um presente porque era extremamente fácil para nós nos entendermos, mas que talvez o seu maior presente tivesse sido sua irmã mais velha, Rose, que atuara como um espinho no seu calcanhar durante um longo período de suas vidas. Minha mãe provinha de uma família com 16 irmãos. A tia Rose era uma das filhas mais velhas, uma das primeiras, e a minha mãe era uma das menores. Fiz uma pergunta à minha mãe que normalmente faço a mim mesma quando estou diante de dificuldades nos meus relacionamentos. E eu disse: mamãe, qual é a coisa que mais a deixa chateada na tia Rose? Então essa é a pergunta que vocês vão fazer para a criança interior de vocês. Pequena Jaquinha, qual é a coisa que mais te deixava chateada no seu pai?
Pequena Jaquinha, qual é a coisa que mais te deixava chateada ou te deixa chateada na sua mãe? Tá? Essa é a pergunta do dia. Ouvi atentamente as características que ela apontava como sendo aquelas que mais a incomodavam na tia Rose. Então perguntei à minha mãe o que mais a amedrontava e o que mais ela repudiava em si mesma. Ela pensou a respeito por um instante e então, bastante surpresa com a sua própria reação, ela disse que as mesmas coisas que ela mais detestava na sua irmã eram as que ela mais temia e mais detestava em si própria, né? Então, por exemplo, se você acha que o seu pai era um tremendo narcisista, muito provavelmente você tem pavor de ser visto como uma pessoa egoísta e narcisista. Então você pegou isso, esse potencial, e jogou lá no porão. Fechou a porta, trancou, passou um ferrolho e foi embora. E falou assim, isso não me pertence mais, não é meu. E aí o universo é implacável, você vai ter que continuar vendo isso no seu pai, até você integrar. Pouco tempo depois dessa conversa, mamãe e tia Rose começaram a se corresponder. E isso deu abertura para uma longa troca de cartas entre elas. Depois foram vários os telefonemas e finalmente a minha mãe viajou para o leste dos Estados Unidos. Foi visitar a sua irmã, a quem não via há 22 anos. Recentemente, a minha mãe, muito inocente, disse para mim e Jerry Jampolsky, o marido dela, autor do livro. Sabe, é uma coisa fascinante. De todos os meus irmãos e irmãs, acabei tendo mais afinidade com Rose. Percebi que somos mais parecidas do que os outros da família. Na realidade, Rose foi uma das minhas melhores professoras e me ajudou a ver um reflexo de mim mesma. Quer dizer, a ver refletida uma parte dela, né? Depois de dizer isso, ela compartilhou a conclusão de que nós, de fato, projetamos nos outros nossa falta de tolerância, nossa própria conduta nos relacionamentos que estabelecemos. A aversão que manifestamos por algumas de nossas atitudes sempre retorna para nós, projetada nos outros que se comportam de maneiras similares. Nessa história sobre a minha mãe e a tia Rose, percebemos que as outras pessoas realmente nos presenteiam. Na verdade, elas nos salvam. Por isso que o outro é o meu salvador. Quando refletem a ideia que temos de nós mesmos. Quando decidimos receber esses presentes, subitamente temos a oportunidade de avaliar nossas próprias percepções com maior clareza. Podemos começar a encontrar meios para nos perdoarmos e curarmos os nossos sofrimentos. E tais formas de perdão nos levam a conquistar a paz de espírito nas relações com os outros e também perante nós mesmos. Hoje observarei todas as minhas percepções das outras pessoas, como se elas fossem reflexos espelhados dos pensamentos e sentimentos na minha própria mente. Enxergarei os outros no presente, em vez de vê-los como sombras do seu ou do meu próprio passado. E aí a gente cura. E aí a gente interrompe essa roda de karma, tá? E uma coisa muito legal que essa lição hoje, né? Essa lição hoje ela nos traz exatamente isso, né? Hoje eu não vou usar os olhos do corpo, né? Mas uma coisa muito legal que essa lição nos traz é a possibilidade de que talvez, olha só, vou dar um exemplo. Vamos supor que eu ache uma pessoa muito egoísta, porque eu sou excessivamente generosa, né? Mas essa excessiva generosidade, que talvez derive do ego, na medida em que eu quero agradar o outro, eu quero que o outro me ame a qualquer custo, talvez esse excessivo egoísmo do outro esteja me mostrando que talvez eu precise examinar a minha generosidade. E me permitir ser generosa
generoso apenas na medida em que o Espírito me aconselhar isso. Na medida em que o Espírito me trouxer isso como uma ação verdadeira. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? Às vezes o outro é egoísta comigo porque eu nem permito que ele seja generoso. Às vezes ele pode inclusive querer ser generoso, mas eu não permito que ele seja generoso do jeito dele. Eu quero que ele seja generoso do meu jeito. E aí eu não acuso o recebimento do presente, como diz a Marianne Williamson. Né? Então, olha só. Vamos pegar um exemplo de uma relação onde só eu faço pelo outro. Onde só eu procuro o outro. Onde só eu busco dar continuidade à relação. Qual é a minha lição aí? É chamar o outro de egoísta? Dizer que o outro não se importa? Não. Talvez a grande lição aí seja eu aprender a cuidar da minha parte, deixar que o outro cuide da parte dele. E aí eu vou poder permitir que a relação chegue a um meio termo que seja boa para ambos. E às vezes é muito interessante, porque quando você faz isso, você vê que não tinha relação. A outra pessoa simplesmente você não procura por ela, ela também não te procura. Então não tinha relação. O tempo inteiro não tinha um relacionamento verdadeiro. Tinha você se relacionando com o outro. Tinha você se esforçando para estar perto do outro. E talvez você perceba que não existe mais aquela afinidade energética que existia no passado. Né? Ontem eu fui lá na minha sábia médica e a gente estava conversando exatamente sobre isso. Exatamente sobre como está difícil agora, nesse processo de ascensão planetária, de mudança das energias todas no planeta, o ferro velho subindo a rua, o morro, né? A gente ficar em ambientes ou com pessoas que não correspondem mais à nossa nova vibração. A nossa conversa foi basicamente sobre isso. E ela falou que para ela também tá muito difícil. E aí eu falei assim, né? Mas que bom, né? Que bom que a gente já tem maturidade psicológica para lidar com isso, né? E para entender, e para ficar bem, e para ficar sozinho bem, ficar na solitude. Aí ela virou para mim e falou assim: é isso que você tá vendo no mundo? A gente quem? Aí eu corrigi, falei, tá, doutora, eu e a senhora, né? Porque a maioria das pessoas está em muito sofrimento. Foi a observação dela, né? A maioria das pessoas está em muito sofrimento, porque as energias do planeta estão mudando visivelmente e a maioria das pessoas nem sabe o que está acontecendo, né? Aquele nosso movimento de olhar para fora em busca de soluções, que é o movimento do ego, ele perdeu completamente a sua eficiência. Então, se você não é uma pessoa que já desenvolveu o hábito de olhar para dentro, para ver o que está acontecendo dentro de você, então provavelmente você estará em muito sofrimento, né? E eu era uma pessoa muito julgamentosa. Eu acho que a palavra é essa, né? Julgamentosa. Eu era uma pessoa cheia de julgamentos. O fulano deveria ser assim, o fulano não poderia ter feito isso, o Beltrano não poderia ter feito sei lá o quê. Porque isso tá errado. Eu era muito julgamentosa, muito. E aí o que a gente aprende com o curso? Que o julgamento nos tira do nosso lugar de poder. E aí? Eu posso lidar com isso, com essa pessoa sendo do jeito que ela é? Ao constatar que essa pessoa é do jeito que ela é, eu quero me relacionar com ela?
Ao constatar que essa pessoa que veio limpar a minha casa, ela é uma preguiçosa, eu quero continuar com ela, faxinando a minha casa e pagando? Esse é o meu verdadeiro poder. O meu verdadeiro poder não está em transformar a faxineira preguiçosa numa excelente faxineira. Não, como é que eu vou fazer isso? A menos que ela chegue para mim e fale assim, dona Jaque, olha só, eu quero muito ser uma melhor profissional, a senhora pode me ajudar? Talvez a senhora possa me pagar um curso, talvez a senhora possa me explicar melhor como que é que a casa seja limpa, e etc, etc. Mas eu não posso mudar o outro. Agora, eu posso decidir a minha margem de manobra com relação ao outro, né? Foi isso que eu ouvi ontem, né, na minha consulta. Eu posso fazer o que me cabe até onde o meu braço alcança. Do contrário, eu vou me assoberbar. E eu vou me assoberbar nas relações se eu quiser fazer a minha parte e a parte do outro. Não, eu só posso fazer a minha parte. Não, eu posso fazer a parte do outro também, e tá beleza. No longo prazo isso não vai dar certo. Tenha certeza de que você vai sair dessa relação absolutamente cansado, esgotado e ressentido. Hoje, exercite a não usar os olhos do corpo. A buscar a essência do outro, a buscar a inocência do outro. A buscar ver o outro tal como ele se manifesta agora. E aí, efetivamente, eu vou poder lidar com a forma como ele se manifesta agora. Ah, eu adoro esse rapaz, eu tô saindo com ele, ele é maravilhoso, mas ele tem um pequeno defeito. Ah, qual é? Ele bebe. Ele bebe. E tá ok pra você beber? Não. E tá ok pra você se de hoje pra amanhã ele virar um dependente de álcool? Não. Então, fique amiga dele. Se for possível. E vai encontrar alguém que não beba. Se isso for um valor pra você. Você sabe quais são os seus valores. E aí uma boa pergunta para você, se você estiver envolvida com uma pessoa que tem problemas de vícios e dependências, é: onde na minha vida eu estou me entorpecendo? O que na minha vida eu estou me recusando a encarar de frente? Onde eu estou no vitimismo e na ilusão? Você vai ficar surpresa com o que você vai encontrar. Onde é que eu não quero entrar em contato com a realidade da vida? Que dor da minha vida atual, do meu passado, eu tô querendo fingir que não tá aqui? Qual é o trabalho de autoconhecimento, o trabalho pessoal que eu estou escolhendo evitar? Consciente ou inconscientemente? Né? Então, hoje, eu peço a você que faça essa reflexão a respeito do seu pai e da sua mãe. O que você menos gosta neles? O que você menos gostava neles, se eles já tiverem passado para o plano espiritual? Qual é a sua maior dificuldade com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos? Cada um deles. Olha para isso. Olha para isso. Você vai ver uma de duas possibilidades. Ou você é igualzinho àquela pessoa e você não quer admitir, porque não quer se ver daquele jeito, porque para você aquele jeito é inaceitável. Ou então você tá preso no oposto, 180 graus de doença ainda é doença, porque você não se permite modular o seu comportamento. Então talvez o egoísmo do outro, no exemplo que eu dei anteriormente, ele possa te ajudar a sair da generosidade falsa do seu ego e a se tornar um pouco mais egoísta. Mas para você fazer isso, você vai ter que abrir mão de querer agradar todo mundo. Você vai ter que abrir mão de querer que todo mundo goste de você e te ache o máximo. Talvez por isso você faça tudo por todo mundo o tempo inteiro.
E talvez essa seja a sua maneira favorita de evitar cuidar da sua vida. Tá? E aí o egoísmo do outro vai deixar de te incomodar. Ou a loucura, a vitimização do outro vai deixar de te incomodar. Porque você enxergou a sua própria autovitimização. Tá bom, meus amores? Então, façam o dever junto com a criança interior de vocês. Tá bom? E hoje não usem os olhos do corpo para olharem para os pais de vocês, papai e mamãe. Tá bom? Então, eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.